A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. E isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes, e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse, e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que estes não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim expostos por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Eram colocados sobre uma grelha de ferro e assados, ou dentro de um boi de bronze sobre o qual era acesa uma fogueira. Outros tinham os olhos e a boca queimados com fogo. Outros eram forçados a sentarem nu sobre uma cadeira de ferro incandescente. Também eram forçados a caminhar em cima de brasas, enquanto o chumbo fundido ou outra substância corrosiva era derramado sobre suas cabeças. Lançados num buraco cheio de brasas, queimados em estacas, jogados dentro de uma fornalha. Uns eram apunhalados, outros tinham os membros amputados um por um até a morte. Decapitados com espadas ou machado, perfurados com uma lança. Outros eram usados como cobaias para alvo de arqueiros. Serrados ao meio, golpeados na cabeça, braços e pés amputados. Traspassados com estacas pontiagudas, a barriga era aberta e as vísceras arrancadas.
esfolados vivos. Uns eram presos pelas pernas aos topos de duas árvores vizinhas, curvadas, que eram soltas em seguida. Outros eram perfurados com espinhos debaixo das unhas dos pés e das mãos. Os mártires eram presos numa rede e expostos a touros selvagens, jogados ao chão, nus para serem devorados por cães ferozes, amarrados para serem dilacerados por animais, arremessados de lugares altos, presos em caixas de chumbo e atirados em um rio, ou costurados em um saco com uma vibra e lançados ao mar, pendurados pelo queixo ou pendurados com peso sobre os ombros, presos em roda onde eram rolados sobre pontas afiadas ou sobre uma fogueira acesa, estirados sobre um cavalete ao ponto de terem os braços e pernas deslocados, colocados em barcos em chamas e lançados ao mar. As mulheres tinham os seios amputados, os homens a língua cortada, os dentes arrancados ou o olho perfurado. Outros eram presos nus em cavalos indomados e arrastados sobre o terreno pedregoso. Também eram enterrados vivos completamente ou até o pescoço. Todos estes suplícios, os mártires sofriam com resignação, sabendo que teriam uma recompensa celestial reservada para eles, a qual é sobreexcelente a dor física ou humilhação a qual foram expostos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Além de todo o massacre que era realizado em nome de Deus durante a Inquisição, a Igreja também organizou guerras religiosas intituladas de Guerra Santa. O objetivo alegado pela Igreja Católica para a realização destas guerras era a reconquista da Palestina, ou Terra Santa como é chamada hoje, a qual nesta época estava de posse dos árabes muçulmanos. O Papa prometeu perdoar os pecados de todos aqueles que fossem para a guerra. Como os participantes dessas expedições se vestiam com túnicas bordadas com uma cruz, o movimento ficou conhecido como a Cruzada. Do século XI até meados do século XIII, 8 grandes cruzadas foram enviadas para Jerusalém. Até crianças foram recrutadas. Acreditava-se que por serem puras e sem pecados, as crianças seriam compensadas por Deus. Porém, o seu final foi trágico. A maioria acabou morrendo no caminho, de fome ou de frio, e outras foram vendidas como escravas. Em inúmeros aspectos, as cruzadas foram um desastre. Todas falharam. Os cruzados não conseguiram expulsar definitivamente os muçulmanos, e isso durou por séculos, chegando até os nossos dias. Diante de Pôncio Pilatos, disse Jesus: "O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos."